Olá, vamos então dar início à entrevista coletiva com o técnico Dorival Júnior após o duelo entre São Paulo e Chapecoense na Arena Condá. Dorival, boa noite. Gabriel Sarque, bancada tricolor. 9 anos atrás você esteve nesse mesmo posto com uma briga direta contra a zona de rebaixamento do São Paulo. 9 anos passaram, muita coisa aconteceu para o torcedor do São Paulo que aqui ficou, né? E acho que a única dignidade, talvez, que ainda tem o torcedor de São Paulo, após tudo que aconteceu, é ser um time que nunca caiu para a segunda divisão no Campeonato Brasileiro. O cenário posto, todo esse caos posto, você tem as escolhas dentro desse elenco, você é o atual comandante desse barco. O que fazer de diferente? É mudar esquema tático? É, de repente, pedir contratação? Queria que você falasse o que você pode fazer de diferente, visto que o jogo de hoje é um jogo considerado uma final essencial, assim como o jogo contra o Coritiba, que o São Paulo, mais uma vez, não consegue a vitória, acaba derrapando. E toda a preparação da partida foi feita nesse sentido, mostrando que era um jogo chave para a gente, era um jogo muito importante, inadmissível nós não temos alcançado o que nós queríamos aqui. Eu fico, às vezes, até sem palavras para poder defender uma situação. Não é fácil, não é simples, para todos nós, vergonhoso, e nós temos que ter consciência do clube que nós estamos, do tamanho que é o clube, o que representa em todos os sentidos, e nós não temos mais o que falar, nós não temos mais palavras. Está na hora de nós colocarmos ação e trabalho, ainda mais trabalho do que vem acontecendo. Nós estamos nos dedicando muito, mas não está sendo suficiente. Então nós temos que buscar algo diferente para tentar mudar todo esse contexto, porque não pode continuar da forma como está. Dorival, Luca Bop da Casé TV, somada a sua passagem no clube anterior e no São Paulo, são 14 jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro. Você, Dorival, faz uma meia-culpa de que talvez algumas convicções, alguns conceitos, algumas escolhas que você tem feito não sejam mais suficientes para conseguir vencer no Campeonato Brasileiro? É quase um turno sem vitória. Não, é preocupante. Agora, o trabalho não deixa de ser desenvolvido, não deixa de ser executado. Não está sendo suficiente. Eu tenho que entender. E estou procurando fazer o meu melhor, entregar o meu melhor ao São Paulo Futebol Clube. Preocupado com o momento, com a situação. O que aconteceu anteriormente foi um outro aspecto, uma outra condição. Mas aqui, depois de tudo isso, de tudo que nós estamos vivendo, de tudo que nós estamos fazendo internamente, mudando processos, tudo, buscando um caminho para todos nós. É inadmissível um resultado como o de hoje, sinceramente. E respeitando muito a equipe da Chapecoense, a equipe adversária. Estou falando no sentido de São Paulo. É inaceitável e inadmissível o tipo de resultado que nós tivemos aqui hoje. Dorival, Bruno Lohance, TV Record. Você falou inadmissível, inaceitável, vergonhoso. Você falou sobre mudanças de postura, mudanças de métodos, de trabalhos. Quer dizer, te ouvir é pensar que muitas possibilidades já foram esgotadas por você e pela tua maneira de trabalhar. Olhar para tudo isso, depois de um episódio como esse de hoje, é buscar o que de diferente? Aonde você busca algo diferente? Porque nós temos que avaliar que é o terceiro treinador que passa aqui dentro. Então, assim, o que está sendo desenvolvido não está sendo suficiente. Nós temos que mudar isso. Nós temos que melhorar isso. Nós temos que perceber que o buraco é muito maior daquilo que nós estamos imaginando. E entender o que representa um campeonato como esse. Hoje seria o momento de darmos uma mudada em todo esse contexto. E nós não fomos capazes suficientes para que pudéssemos reverter esse quadro. Tudo bem, Dorival? Boa noite. Eu sou o Matias Brasil, da Rádio Oeste Capital FM, aqui de Chapecó. Por onde você acredita que passou principalmente essa derrota do São Paulo e quais as principais valências que você vê hoje da Chapecoense, que é um time que está evoluindo na competição também, conseguiu sua segunda vitória no ano na Série A do Campeonato Brasileiro. Quais os principais pontos você acredita que foram mais dificultosos para o São Paulo na partida de hoje? De um modo geral, o São Paulo teve possibilidades de infiltração, de bolas atravessadas, de conclusões. Nós tivemos tudo isso.
Nós temos que ter consciência que o capricho ele é fundamental para um momento como esse. Nós pontuamos isso. A Chapecoense vinha mudando o comportamento. Não é de hoje. Nós observamos tudo. Nós acompanhamos o campeonato. Nós estudamos os nossos adversários e pontuamos os nossos jogadores. Por isso que a gente fica com uma sensação muito ruim depois de termos feito uma partida como nós fizemos há alguns dias atrás. Logo em seguida, novamente, voltamos a dar a possibilidade ao adversário em uma bola parada, o que vem acontecendo com frequência. E nós temos trabalhado, e temos pontuado, e temos repetido. É muito difícil, é muito complicado, às vezes, você ter uma avaliação daquilo que realmente acabe acontecendo com uma equipe. Boa noite, Dorival. Hoje a gente percebeu que mesmo o Chapecó não sendo perto de São Paulo, os torcedores do São Paulo lotaram o espaço destinado à torcida visitante. O que dizer para esse torcedor que veio até Chapecó para incentivar a equipe? E de uma maneira direta, a Chapecoense surpreendeu o São Paulo? Você foi surpreendido hoje com essa vitória da Chapecoense, com a postura da Chapecoense em campo? Não, de maneira nenhuma. Nós temos acompanhado o campeonato, nós temos percebido a evolução da equipe adversária. Não tinha motivo nenhum para causar surpresa, porque nós avaliamos vários jogos da Chapecoense e pontuamos aos jogadores as dificuldades que nós teríamos. Com o nosso torcedor, nós estamos devendo e muito. E nós temos que ter dignidade e hombridade de resgatarmos essa confiança, que eu imaginei já tivesse começado a acontecer. Infelizmente, essas oscilações aí têm tirado uma grande possibilidade de uma recuperação nossa dentro da competição. Já era para ela estar em andamento há muitas rodadas atrás. É uma pena tudo que está acontecendo. Dorival, você falou antes do jogo que hoje seria uma final do São Paulo. O São Paulo tem muitas finais pela frente, incluindo os 2 jogos do Campeonato Brasileiro, para depois pensar na Copa Sul-Americana. Como que você enxerga que o clube pode mudar não só a parte tática, mas a mentalidade também, que acho que hoje foi algo que o São Paulo como um todo deixou a desejar aqui no Chapecó? Eu acho que essa colocação sua mostra aquilo que era a preocupação de todos nós em relação à partida de hoje. Então nós nos preparamos sim para uma decisão, para um confronto decisivo e importante. Infelizmente, mais uma vez, nós estamos saindo depois de 90 minutos com uma situação muito delicada. Nós temos que intensificar ainda mais, nos dedicarmos ainda mais e temos consciência que nós estamos com um passivo muito grande com o nosso torcedor. Eu acho que isso é o principal ponto. Ter a consciência de que nós precisamos melhorar muito para que a confiança do nosso torcedor retorne. Boa noite. Aí, ó, funcionou. Boa noite. A Chapecoense, muitas vezes, esse ano, foi prejudicada pela arbitragem ao longo do campeonato. E hoje a gente fica de frente ali para o vestiário de vocês. A gente viu você bastante nervoso com a comissão. E eu queria saber de ti se, por alguma maneira, você acha que o São Paulo foi prejudicado nesse jogo ontem contra a Chapecoense. Não, de maneira nenhuma. Nós não podemos transferir responsabilidade. Nós temos que assumir essa responsabilidade. Muito pelo contrário, um erro ou outro, uma falta invertida, enfim, isso daí acontece, isso daí é frequente, mas nós não podemos de maneira nenhuma transferir, não tem explicação, nós não temos que terceirizar a culpa em nada. Esse sentimento tem que ser nosso, nós temos que abraçar um pouco mais tudo isso e nós temos que entender o tamanho do clube que nós estamos. É esse o principal ponto. Nós não temos que jogar a culpa em ninguém, não. A culpa é nossa, é totalmente nossa. Encerramos então com o técnico Dorival Júnior. Obrigado a todos pela presença. Uma boa noite.